Começar a primeira edição internacional do YouPix. Eu tô bem emocionada porque minha sogra é daqui, ela mora aqui, ela é gaúcha, eu tenho que fazer bonito. Renê, venha para cá, venha para o palco, deixa eu pegar o... Peraí, tá desligado. Aperta esse botão durante muito tempo. Aí, boa. Gente, o Renê, ele trabalha com internet desde antes de existir internet. A culpa é minha. Não, a culpa não é minha. Você que inventou esse negócio. Não foi que eu inventei, não. E ele veio para falar um pouco sobre uma coisa que é essa cultura do amazing. Tudo é genial, tudo é incrível, tudo é o máximo, a gente curte tudo, mas... né, Renê? Conta aí pra galera. Gente, na verdade, assim, eu estava com uma certa resistência a colocar o título em inglês, porque parece meio pedante, né? Por que eu coloquei amazing é o novo boring? Porque como é que a gente falaria isso em português? Não, a gente fala, o que é amazing a gente fala que é do caralho, né? E o que é boring a gente fala que é chato pra caralho. Então, para não chatear os patrocinadores, fica com amazing é o novo boring. Eu adoro duas coisas. Eu adoro participar das coisas da YouPix. Acho que a última vez foi no Social Media Week lá em São Paulo. E eu adoro voltar aqui para Porto Alegre. Eu participei de uns projetos na RBS muito tempo atrás. Já vim aqui na SPM pelo professor Genaro Galli. Tenho bons amigos aqui, adoro. O que é realmente amazing, acho que é estar aqui. Tá, mas eu acho que também a minha presença aqui tem um consolo para vocês, é o seguinte, dá para trabalhar 16 anos seguidos com internet e ficar 16 anos sem usar terno e gravata. Então tem esperança, não entre em pânico, dá para viver dessa história. Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava lembrando, a última vez que eu falei aqui no Social Media Week, lá em São Paulo, eu tinha ido para palestrar, e eu não tinha levado nada, basicamente, sabe? Porque eu sabia que eu estava com umas ideias na cabeça e tal. E antes estava falando que acho que era o cara do Não Salvo, que falou antes de mim. Aí ele falou um monte de coisa amazing, tal, um monte de coisa do caralho, legal, né? Aí chegou a minha vez de falar, naquela época eu estava procurando emprego, eu tinha pedido as contas onde eu trabalhava, eu peguei o microfone, eu falei, cara, é o seguinte... Eu estou tentando redescobrir o que me dá tesão nessa história de digital. Na boa, eu estou há 16 anos nessa história, essa história do amazing está começando a não colar mais, eu procuro algo que me dá tesão. Eu não quero fazer o que você faz. Eu acho que o cara não gostou muito, mas depois ele até agradeceu. Eu falei, eu não quero fazer o que você faz, porque, na boa, essa história do... Assim, Facebook, todo mundo é lindo, Instagram, toda foto é linda, tudo é lindo, tudo é bacana, tudo é Photoshop, tudo é amazing, amazing, amazing. Eu falei, cara, eu acho que eu quero um pouco mais do que isso. E a minha salvação, e acho que vocês vão ficar felizes com isso, é que eu descobri um lugar legal para trabalhar, que é esse sim, efetivamente amazing, e é de um gaúcho. Muito bem, eu estou na Cubo CC, trabalhando com o Martini. É uma honra estar trabalhando com os caras lá, justamente porque eles fizeram... O Martini fez uma coisa legal. Eu acho isso muito corajoso, muito balde, muito bold. Balde também porque ele é careca, mas tudo bem. Bold, balde. Porra, esse negócio de digital está muito coxinha, está tudo muito coxinha. Eu quero voltar a fazer coisas do grande balacobaco, digamos assim, né? E aí ele montou lá um negócio que ninguém acreditava que ia funcionar, e hoje está funcionando, está grande pra caramba, está 200 pessoas, quando vocês quiserem aparecer lá e tal. Mas, precisou vir alguém daqui, sair lá de Pelotas até São Paulo para botar esse mundo coxinha de cabeça para baixo, entendeu? E aí, finalmente, assim, de novo, tem coisas legais. Mas, deixando um pouco a questão do trabalho, essa história que eu estava compartilhando com vocês é real. No final do ano passado, eu estava procurando emprego, eu falei, o que tem de realmente legal, entendeu? Que não seja ficar fazendo post pago, que não seja ficar fazendo sei lá o quê. Puta chateação, né? Aí, estava tudo muito igual, tal... E eu acabei indo fazer um curso na Singularity University. Vocês já viram o que é essa história de Singularity? É uma faculdade, é um curso que tem lá na Califórnia. Eu fui lá. O Thiago Lopes está lá, amigo também. Thiago está lá, muito legal. Aliás, eu até peguei um pouco no pé dele por causa dessa história, já conto por quê. E aí, qual é a pegada dessa história da Singularity? A história é assim, olha, estamos numa época amazing, né? Vamos lá com a história do amazing de novo, certo? Tecnologias sensacionais e tal. Venham para cá, para, usando tudo isso, impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Porra, Duca, quem não quer, né? A primeira coisa que eu pensei foi um meteoro, mas depois a segunda coisa foi gripe espanhola. Mas depois pensando assim, como é que a gente impacta a vida de 1 bilhão de pessoas, além de desligar o Facebook, porque também impacta a vida de 1 bilhão de pessoas, né? Mas aí veio uma coisa que é muito intrigante, que é a seguinte, tinha muita gente lá com projetos, tá? Projetos amazing. Eu quero tornar o mundo melhor.
eu quero tornar a minha cidade melhor. Aí legal, né? Que todo mundo quer o mundo melhor, né? Defina melhor, porra. Assim, melhor para quem? Melhor para o traficante que a polícia morra, né? Melhor para mim que nunca mais tem a Copa do Mundo. Assim, define o melhor para cada um, porque as coisas são muito relativas. Mas o que eu percebi, e acho que esse é o motivo de eu estar puxando a orelha aqui, é o seguinte: a gente está tão embriagado com essa questão do amazing, a gente fica com a bunda na cadeira, olhando uma tela, né? E assim, novo iPad amazing, novo iPhone amazing, novo não sei o que amazing, fotos amazing, coisas amazing e tal. Cara, sabe qual é a coisa mais amazing? É o que está acontecendo aqui, cara. É um troço presencial, é gente junto. É eu falando de improviso, sem filtro, sem Photoshop, sem edição, sem porra nenhuma. Se a vida real não fosse tão amazing, vocês não estavam aqui todo mundo espremidinho. Isso que é amazing pra caralho, isso que é muito legal. Só que o que acontece? A gente fica tão bitolado nas telinhas. Cara, isso é uma coisa que me espanta hoje em dia. Eu sei que eu sou um cara antigo, eu sei, no meu tempo o mundo era em preto e branco, eu sei, tudo isso. Mas uma coisa que se perdeu é a história do bom dia. Você chega para trabalhar, tá todo mundo vendo coisa amazing no YouTube, ouvindo coisa amazing no fone, e ninguém levanta o olho. Né? Porque coisa maluca, o que está acontecendo que as pessoas não conversam mais? Você precisa fazer um happy hour, encher o pessoal de cerveja, aí neguinho conversa. O que está acontecendo? Aliás, não percam isso. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre, vocês conhecem o Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues falou uma vez uma coisa genial, que ele falou que a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Né? Então, é verdade. Pois é. E aí eu vim para cá uma vez, eu fui lá naquele Master Express, no hotel ali da esquina, lá na Cidade Baixa. Aí eu cheguei cansado, estressado, o projeto era cabeludo e tal. Aí o cara na recepção puxou prosa. Aí eu olhei para o cara e eu falei, what the fuck? Aí depois que eu percebi, aqui vocês conversam, entendeu? Aqui ainda tem essa história de conversar, que é muito legal. Não percam isso. Entendeu? Porque essa história das telinhas, do Instagram, de todo mundo parecer mais inteligente do que é, essa coisa toda que é muito tentadora, isso está afastando vocês uns dos outros. Aí quando chega na hora, alguém chama na chincha e fala, meu amigo, é o seguinte, como é que é um mundo melhor para você? O cara esqueceu como é que é o mundo, cara. O cara não ama não sei quanto tempo mais, o cara não trepa não sei quanto tempo mais, o cara não, sei lá, não fica perdido, porque tem GPS, tem tudo. Assim, cadê a vida real? A vida real é efetivamente amazing. A vida real, assim, se vocês não tiverem coisas amazing na vida real, vocês vão ter que usar muito o filtro do Instagram para o mundo parecer bonito. Entendeu? Porque assim, você vai fotografar tua baia 32 vezes, vai fotografar... Cara, o mundo é muito maior do que isso. Tá? Eu tive recentemente, tem duas histórias curiosas. Eu gosto de trabalhar com americano. Os caras são focados, são legais e tal, mas todo americano é amazing, entendeu? Os caras são todos super-homem, assim, né? São todos positivos, acreditam no futuro e tal. Na verdade, é uma coisa que às vezes você sente um pouco de falta de humanidade. Pela primeira vez, eu tive recentemente em Londres, e eu nunca tinha ido para lá. Alguém já foi para lá? Vocês conhecem? Alguém conhece? Vão, é legal. Mas a primeira coisa que é legal é que os caras não são amazing. O cara é gente de verdade, o cara ele tem o dente meio cariado, ele está meio gordinho, entendeu? Ele não está super sarado, ele não é o super... Mas ele te olha no olho, ele conversa, ele vive numa cidade, de novo, olha como algumas coisas são importantes, em que você anda a pé. Você não fica numa SUV amazing, ouvindo música amazing com a porra do iPad amazing. Você anda a pé no metrô. E aí quando você conversa com as pessoas, os caras são legais. Por que tem tanto criativo legal em Londres? Por que tanto criativo vai para Londres? Por causa disso, cara. São essas coisas que são amazing. São essas coisas que são geniais. E aí, curiosamente, dar palestra hoje em dia, subir aqui, pegar o microfone lá na frente de vocês, ficou um pouco mais complicado porque a barra subiu. Porque hoje em dia tem o TED. Né? TED não é legal? Só que o TED, na minha opinião, caiu na armadilha do amazing. Porque vai subir alguém amazing, o cara tem que ser bonito, articulado, vozeirão, gostosa, não vai qualquer um gago lá falar, não, tem que ser alguém amazing. Aí o cara mostra um PPT amazing. Né? Na hora de mostrar número, ele tem que mostrar um infográfico animado amazing. Quer dizer, porque não é que o número fala por si só, você tem que fazer ele piscar e pular, porque senão ele não é número. Né? Aí o cara mostra, aí você fica assim, aí acaba, tudo super ensaiado, tudo super cronometrado, aí vem o próximo, pum, mais uma porrada. Legal, não é? Legal, mas você sai do final, foi como eu saí da Singularity, que também tem um pouco essa pegada amazing.
você sai meio tonto, mas aí você não sabe muito bem o que você faz depois. E agora, para fazer um contraponto, eu descobri recentemente na web, se chama RSA. Na verdade, eu tenho todos os links aqui, vou passar para vocês, tá? Se alguém quiser conectar, é bom, depois eu falo. O RSA é um tipo TED, mas por que é tipo TED? Eu vim ouvindo agora no avião, olha que legal, eu vim ouvindo no avião uma palestra desse RSA. Metade da palestra é palestra. Sabe o que é a outra metade? Perguntas. Porra, é do caralho isso, porque é muito fácil o cara falar um monte de bananada e sair correndo, assim até eu. Falo um monte de vapor, ninguém pergunta nada. Os caras deixam metade do tempo, meia hora para cá, meia hora para lá, com perguntas. Curiosamente, a palestra que eu estava ouvindo era de uns caras, o título é assim, o quanto que é o suficiente. Por quê? Porque tem um monte de economias por aí falando, olha, é importante que as pessoas sejam felizes, vamos colocar felicidade na Constituição, não é legal? Defina felicidade. O que é felicidade? Né? É você estar alegre? É tomar Prozac? É tomar Viagra? O que é felicidade? É difícil pra caramba você definir felicidade. E os caras estavam tentando resgatar, isso eu achei bem legal, alguns conceitos um pouco antiquados. Porque essa história de felicidade, vamos lá, a história do amazing, o mundo, sabe faz quanto tempo que o mundo é amazing? Uns 50 anos. Antes não era amazing porra nenhuma. Você nasceu para trabalhar, nasceu para ser um cidadão honesto e tal. Essa história do mundo ter virado Disneylândia, misturado com Vegas, né? Você vai pulando de Disneylândia à medida que você cresce. É relativamente recente. Tá? Tem um documentário da BBC super legal, quem quiser depois eu passo, que conta essa história. Fala, meu, inventaram essa história do amazing. E é meio cruel com todo mundo pela simples razão de que amazing o tempo todo é que nem você achar que, sei lá, você queria morar dentro do Cirque du Soleil o dia inteiro, gente amazing pulando, naquela música, aquilo você aguenta por 1 hora, 2 horas depois você quer assassinar o cara. Né? Então não dá para o mundo ser Cirque du Soleil o tempo inteiro, não dá para você estar apaixonado o tempo inteiro, não dá para você estar 100% feliz o tempo inteiro. Grande parte das coisas que vocês acham fudidamente amazing é de gente que, meu, eu vou repensar minha vida, eu vou para o interior da França pintar sozinho, não vou ganhar dinheiro. O cara fez um troço genial. Vários, fala aí, Van Gogh, um monte de gente teve que abrir mão dessa felicidade perpétua, essa euforia que a gente vive, para fazer alguma coisa que presta. Tá? A Elis Regina, outra gaúcha aqui, ela já falava assim, quem nasce bem não faz nada bem. Né? Essa história que fica todo mundo na felicidade perpétua, ninguém faz porra nenhuma que preste. Tá? Ninguém faz porra nenhuma que preste. Entre outras coisas, aí vamos um outro toque do amazing que eu acho que é legal, que é o seguinte. Vocês todos devem estar no Facebook, todos devem estar seguindo o Trending Topics, vocês todos estão vendo a mesma coisa. As referências de vocês são absolutamente iguais. Então, eu trabalho numa agência que, tem uns criativos fantásticos. Se eu quiser recrutar um criativo fantástico, mais um, é difícil pra caramba. Por quê? Porque todo mundo tem a mesma bagagenzinha, todo mundo conhece os mesmos memes, todo mundo vive nessa ansiedade de ficar consumindo coisa amazing o tempo todo, tá? E, porra, cadê experiência, cadê bagagem, cadê alguma pegada que seja exclusivamente sua? Tá? Curiosamente, olha que coisa engraçada, eu viajei recentemente com a minha mulher e a gente fez uma experiência. Né? Ao invés de fazer aquela coisa amazing, né? Parece que a vida é uma montanha-russa, a gente falou, vamos para uma cidade em que você não tem carro, em que você não tem moto, e vamos ficar 9 dias completamente offline. Sabe como é que foi? Amazing. Foi do caralho. Foi as melhores fotos que eu já tirei. Porque você para, você anda, você pode sentar, você pode pensar naquilo que você está fazendo, você tira a foto de novo, você descobre coisas que você não tem tempo. Sem esse tipo de ritmo, se a gente achar... Cara, você consegue fazer overclock com um computador. Tá? Você consegue dobrar o processador pela lei de Moore. Mas teu coração continua funcionando como qualquer coração humano. Tá? Aliás, se vocês quiserem variar um pouquinho, isso é uma coisa extremamente interessante para mim. Porque eu também me preocupo com essa história do melhor. Entendeu? Eu também me preocupo. Porra, como é que você faz 7 bilhões... Sabe qual, aliás, quem gosta de matemática aqui? Ninguém. Mas a conta... Sabe qual é a conta mais difícil? A conta não é dividir. Vou compartilhar. Esse compartilhar é o dividir mais picareta do mundo, porque não custou nada para você, não custou nada dividir, tá fácil dividir assim. A coisa mais difícil do mundo hoje é multiplicar.
Como é que você faz 7 bilhões de pessoas felizes? Você dá 7 bilhões de iPads? Você dá 7 bilhões de carros? Como é que você faz, sei lá, aqui quantos habitantes tem em Porto Alegre? Se todo mundo quiser ser feliz ao mesmo tempo, a casa cai. Se todo mundo quiser conectar na TIM ao mesmo tempo, bom, cai toda hora, nem precisa disso. Eu sei, o meu está ali surtando, não é nem porque é o patrocinador. Mas, anyway, é um puta de um dilema, porque você tem muita gente hoje com os mesmos sonhos. Todo mundo quer ter um carro, São Paulo já aglutinou, parece gelatina, não anda mais. Porque todo mundo tem os mesmos sonhos. Esse sonho não é escalável, tá? E aí tem uma moçada que também, como a tecnologia é amazing, eles acham que vai chegar um momento em que o computador vai ficar tão legal que você vai poder pegar a sua mente e colocar dentro do computador e você vai ser imortal. Aliás, é essa a origem da Singularity, não sei se vocês sabem dessa história. Tá? Mas aí eu falo o seguinte, a primeira questão é, quem disse que a gente é somente? Primeira questão. Segunda, a gente não é somente, a gente é incapaz de pensar qualquer que seja sem afeto e sem emoção. E emoção é um estado do corpo, ou seja, é indissociável a nossa mente do corpo. Agora, se o teu corpo tá com a bunda na cadeira o dia inteiro no monitor, eu não sei que emoção que você vai sentir. No futuro, hemorroidas, não estou brincando. Então, eu acho que a gente está começando a chegar numa percepção do que torna as pessoas mais plenas, mais criativas, mais felizes, mais responsáveis. E não é o amazing perpétuo, entendeu? Aquilo que vai tornar você realmente criativo é ter uma vida mais plena. Tá? Eu posso tirar o notebook do bolso? Vou tirar o notebook do bolso. Esse é efetivamente o notebook. Eu estava no avião e eu não podia ligar meu smartphone. E aí eu estava ouvindo lá os caras falarem, e falou, bom, se a gente fosse definir felicidade por critérios legais, eles chegaram a 7 critérios, vou ler, tá? Saúde, respeito, segurança, personalidade, harmonia com a natureza, amizade e lazer. São componentes que fazem a sua vida valer a pena. São componentes, se o governo tivesse uma política de bem-estar, não felicidade, felicidade de novo dá... Aliás, quem leu aqui Admirável Mundo Novo? Releiam, leiam todos, pelo amor de Deus. No Admirável Mundo Novo, ele imagina um futuro em que todo mundo toma Prozac. Aí está todo mundo feliz, Prozac, para todo mundo está ótimo. Tá? Os caras acertaram. Eu falo, se algum governo se preocupasse com alguma coisa, ou se vocês se preocupassem com fazer alguma coisa para mudar, e não só fazer mais sei lá, um Instagram com filtro amazing, né, para botar o ultrassom do bebê amazing, todo bebê amazing, né? Isso é uma coisa meio surreal. Cara, tem gente fazendo pesquisas legais pra caramba. Então, assim, a responsa minha de estar abrindo esse evento não é pouca coisa. Eu me sinto meio grilo falante. Lembra do grilo falante do Pinóquio, aquele bicho chato que fica enchendo o saco, a consciência? Mas, de uma certa maneira, a gente está nessa pegada. Twitter tem 6 anos. Quantos anos tem Facebook já? Vocês não estão enjoando um pouco dessa coisa do amazing, amazing, amazing? Vocês estão procurando coisas mais concretas. Vocês estão procurando gente de verdade. Vocês estão procurando gente que não seja jabá, gente que não seja fake, que não seja botocada, que não seja... Vocês estão procurando gente real. Né? Vocês não estão procurando um atleta do sexo. Vocês estão procurando um companheiro pro resto da vida. E assim vai. Tá? Então, se vocês quiserem, mesmo no digital, seja no que for, fazer coisas que efetivamente sejam, com perdão dos patrocinadores do caralho, gente, vamos tentar voltar um pouco e ver aquilo que efetivamente, aquelas memórias que não cabem em megabytes, entendeu? As memórias mais legais do mundo não cabem em pixel. As memórias mais legais do mundo pode formatar o disco que você ainda tem. Tá? São essas memórias que fazem vocês absolutamente singulares, e não o endereço de IP. Não o número do celular. Tá? Isso está em risco. Se a gente cair na tentação, e a tentação é forte pra caralho. A tentação é super forte, eu sei que é. Né? Eu também fico fissurado, sai o Samsung Galaxy S3, agora o que eu faço? Todo mundo fica na fissura. Tá? Mas confessem, vai, de um iPad para o outro teve alguma coisa amazing, de um não sei o que para o outro teve alguma coisa amazing? Menos. Tá? Então, assim, está aberto o YouPix e realmente vocês estão agora prestes a vivenciar uma coisa real, uma coisa direta, uma coisa humana, uma coisa presencial, uma coisa absolutamente intransferível e amazing pra caralho. Acho que era isso que eu tinha para falar. É isso aí. Uhul. Valeu.
Era isso, gente? Eu achei amazing. A gente pode fazer pergunta? Claro, Você vai sair correndo assim, não, eu vou embora. Claro. Então, deixa eu te dar um microfone aqui para a plateia. Todas as perguntas agora tem que ser bem amazing, né? Senão... Perguntas, alguém levanta a mão? Povo tímido. Ó, eu tava comentando com o pessoal da RBS, eu já fiz alguns eventos aqui em Porto Alegre, pela RBS, pela Local Web, pela Microsoft e tal. E uma coisa super legal, você roda o Brasil inteiro, as plateias variam muito. Tem plateia que não interage, tem plateia que interage mais, tem plateia que só interage na hora do café e do pão de queijo, não sei porquê. Mas aqui é legal porque rola uma interação bacana. Porque vocês são mais vocais, vocês são preparados, vocês têm bagagem e tal. Então isso é legal, eu estou super confortável de estar aqui com o microfone na mão de vocês. Vai lá. Pergunta. Vai que chega. Uhul. E aí? Hello. Hello. E aí? Cara, concordo plenamente com o que tu falou, bacana ouvir isso, né? Apesar de... Bom, eu já sou um cara que tem 35 anos, né? Eu também vi a internet nascer. Ah, muito bem. Velho, né? Mas isso que tu falou assim me espanta muito, porque às vezes a gente vê que o alternativo é moda. Né? Então, assim como o título também nos leva a uma dicotomia, né? Amazing, novo, boring. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas hoje em dia querem ser cults, alternativo, no entanto, a alternatividade é uma moda. Todo mundo quer ser diferente e acaba sendo totalmente igual na busca por uma identidade, de uma identidade única, né? Manda bem. E a gente vê muitos trabalhos de intervenção urbana, por exemplo. E isso é bem mais presencial, muito mais concreto, muito mais real do que o Instagram, por exemplo, né? Tá. Do que essas manifestações que a gente vê no próprio Facebook. E eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Ó, na real, eu acho que já tem bastante coisa bacana acontecendo. Já tem muita moçada seguindo caminhos completamente, sei lá, se aventurando, sei lá, que nem o Martini criando uma agência que não existia e querendo refazer as coisas fora da caixa, tem. Mas quanto ao fato de ser modinha, tem uma coisa que é curiosa. O livro que eu estou lendo agora, eu quando era moleque, vocês lembram do Jornada nas Estrelas? Então, eu era meio tímido, eu queria ser que nem o Capitão Kirk, que comia todas as mocinhas, mas aí eu era muito tímido. Aí eu achava mais fácil ser o Spock, porque o Spock era aquele cara racional. Foi isso eu consigo, né? Ainda mais que não tem que comer ninguém mesmo. Então, ser o Spock era muito mais fácil, aquela coisa racional, né? A lógica, racional e tal. O que eu estou percebendo hoje, eu estou lendo um livro extremamente interessante, porque eu sempre fui muito cético, sempre fui muito chato, eu sempre fui muito estraga-prazeres, eu sempre fui muito racional. É um livro muito interessante que chama Os 7... não sei o que do pensamento mágico. Eu passo depois a URL para vocês. É um pesquisador que está mostrando o seguinte: por mais que a gente seja racional, por mais que a gente queira ser um indivíduo, senhor dos seus atos com livre-arbítrio, a gente sempre vai ser uma criatura que vai bater na madeira 3 vezes. Que vai achar, nossa, eu vi um carro com a chapa do meu aniversário. Nossa, não é uma coincidência? Né? Não é, eu vi 10 mil placas, é lógico que uma hora ia aparecer, eu estou em São Paulo, tem carro pra caramba. A gente tem uma série não digo fraquezas, mas faz parte da condição humana. A necessidade de aprovação, a necessidade de acreditar em alguma coisa maior, a gente não consegue ficar livre disso. Tá? Então, eu estou começando a enxergar com um pouco mais de tolerância a questão da superstição, a questão da idolatria. Estou achando que, não tem muito como escapar, entendeu? Porque até cientista torce um pelo outro, não tem muito jeito. Mas o que é legal, se a gente for um pouquinho mais consciente de quais são esses pontos fracos que a gente cai menos em armadilha. Você fala, aquela marca ali está querendo me vender aquele troço caro pra caramba, só porque eu sou um cara inseguro, eu acho que eu com um foninho branco eu vou comer muito mais mulher por aí. Eu não tentei, tá? Vocês podem tentar, eu estou bem assim. Mas o que eu estou querendo colocar um pouco na tua linha, assim, sim, as pessoas sempre vai ser sempre fácil criticar as pessoas, sempre. Faz parte da condição humana, a gente talvez nunca consiga sair muito disso, tá? Mas a questão é, se você sabe quais são os pontos fracos das pessoas, você usa isso para o bem ou para o mal? Você usa isso para vender maionese, ou seja o que for, ou você usa isso para as pessoas colaborarem mais, serem mais responsáveis, serem mais criativas? Tá? Porque, alguém já tentou aqui, vou colocar uma plataforma colaborativa na minha agência.
Ninguém vai colaborar porra nenhuma. A não ser que você tenha algum tipo de entendimento de como funciona aquela audiência. O desenvolvedor open source é diferente do publicitário. O publicitário é diferente do atendimento. O cara que é criativo é diferente do atendimento. Então, assim, é muito fácil para a gente, ainda mais quem é mais romântico, quem pegou a fase mais romântica da internet. Eu trabalhava em TV, tá? TV de massa, fiz várias coisas. Aí, quando eu vi internet, eu falei, porra, isso não é de massa, isso é legal. Então, tinha uma coisa romântica. Aí, eu comecei a ficar deprê quando começou a ficar trash de novo. Né? Eu falei, pô, trash de novo não, né? Tem dó. Pô, Gugu Liberato de novo não. Mas, hoje eu estou pensando, puxa, ok, tá legal, isso talvez aconteça, as pessoas são assim mesmo, mas como é que a gente consegue... Por que Porto Alegre é mais legal do que uma outra cidade? Como é que a gente replica isso? Como é que a gente mantém Porto Alegre legal? Como é que Porto Alegre não vai virar São Paulo? Sei lá. Então, a gente tem que levar em conta como as pessoas funcionam. É assim. Mais uma pergunta? Oi, tu falou na questão do desligar o computador e ver mais o mundo, né? Eu tenho uma irmã mais nova, de 13 anos, e eu já peguei uma fase um pouco menos internet, também porque lá em casa não tinha antes. E a minha irmã, eu percebo, assim, talvez até por causa do medo da minha mãe de liberar ela, e o mundo está muito perigoso, ela acaba passando mais parte do tempo útil dela na frente do computador do que confraternizando. Vamos dizer assim, com a idade dela eu já saí, eu já tinha minha turma de amigos na rua e tal. Eu uso a internet, estou sempre conectada, aquela coisa, Facebook, Twitter, mas, ao mesmo tempo, eu uso a internet para marcar com os meus amigos de sair. Isso, e eu vejo bastante com ela, assim, que ela não tem vida social. A gente mora do lado de um shopping center e ela nunca vai lá, sabe? Assim, eu vejo bastante. Vou te dar um livro muito legal para ler. É um livro que está em inglês, se chama O Animal Social, Social Animal, do David Brooks. Que ele não tem nada a ver com social media, mas tem a ver com o seguinte, ele percebe uma plataforma dessas, Facebook, sei lá, você imagina que as pessoas são indivíduos que têm que responsável pelo seu destino e tal. Na verdade, a gente se desenvolve no contato com outras pessoas, tá? E isso acontece em fases da sua vida. Então, se sei lá, aos 6 anos de idade, você não interagiu com a sua mãe, aí, sei lá, você ia pedir mais sobremesa, você olhou para a cara da tua mãe e falou, fudeu, não vai dar porque ela tá brava, tá de TPM, sei lá. Essa capacidade de você olhar a cara de alguém e saber se ela está brava ou não, isso se desenvolve na interação e numa certa idade. Se naquela idade você não interagiu, você vai crescer como um adulto que é incapaz de perceber as emoções alheias. Então, tem algumas coisas que a gente começa a descobrir. Cara, a gente é bicho. A gente é um bicho que tem um desenvolvimento muito peculiar. É um desenvolvimento através da imitação, da convivência, de observar, de abrir e tal. Um exemplo que é curioso, nesse livro ele cita um exemplo que é o seguinte, que é meio cruel, tá? Ele falou assim, olha, vamos pegar 2 crianças. Uma criança que por questões sociais é criada que nem galinha. Tipo, a mãe deixa a criança solta, a criança fica ciscando por aí, foda-se. Né? Tem um monte assim, tá? E uma criança daquelas que a mamãe leva para nadar, aí vai não sei aonde, aí faz a lição, vê se a lição tá legal, pergunta como é que foi o dia e tal. Se essa criança com 10 anos de idade for no médico, a criança que teve essas interações, essa preocupação, ela consegue se posicionar diante do médico e ela consegue falar, olha, doutor, eu estou sentindo isso, aquilo. A criança que foi criada como galinha, ela não tem a menor... Ela se intimida, ela vai travar e ela não vai conseguir interagir. Né? Tudo isso para dizer, assim, tecnologia por si só não é ruim. Mas eu adoraria que a gente entendesse tanto de gente quanto a gente entende do digital, entendeu? Isso faz uma diferença danada. Então, vale a pena, assim, cara, controla o tempo, desliga, porque não é que é necessariamente ruim, mas tem coisa que, cara, a tela, a gente não é só olho, entendeu? A gente não é só olho. Mais um. Mais alguma? Oi, meu anjo. Oi. Tentando aproximar, assim, a minha realidade de trabalho com social media, esse discurso do Amazing é o novo body. Eu trabalho, faço conteúdo para marca e a minha ideia de conteúdo interessante é buscar coisas amazing, incríveis, relacionadas ao que essa empresa faz. Nem sempre conteúdo interno. Isso é uma briga minha com essa empresa que acha que o institucional é o mais adequado. Pegar conteúdo real ali de dentro, do que está acontecendo na empresa e colocar ali para o pessoal. E eu percebo que isso não funciona tanto, entende? Mas, então, é meio que
contraditório até com o que tu tá dizendo. Eu acho que ali, para aquela marca, o melhor é buscar o Amazing, entende? Olha, eu vou te contar uma história engraçada, porque eu já fui cliente também. A única pessoa que ama o próprio logo, ou que ama a marca, é o cliente, entendeu? Ele é a única pessoa que ama, que acha o logo lindo, que acha que aquilo é realmente vital, tal. Porque o consumidor, ele ama a vida dele, né? Ele ama, sei lá, ele ama o que é relevante para ele. Ele jamais vai se apaixonar por um sabão em pó. Ele jamais vai achar que, sei lá, a marca de escova de dente que ele usa é uma expressão da... Sei lá. Então, de uma certa maneira, o fato de você estar tentando achar o que é relevante para esse cara, né, para ele querer compartilhar, para ele pendurar lá na vida dele, eu acho que é mais concreto, deve estar funcionando melhor. Tá? Eu acho que é uma postura mais atual. Na outra postura de ficar chuchando, né, branding goela abaixo, cara, alguém lê folheto. Eu acabei de comprar agora no aeroporto, comprei um negócio da Sony, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a embalagem e jogar o resto fora. Eu não li nada. Né? Então, você tem razão, mas tem uma coisa que é curiosa. Nessa história do Amazing, outra recomendação para vocês: procurem um conteúdo chamado Paradoxo da Escolha. Tá? O teu papel pode ser um papel super importante, sabe do quê? De curadoria. Eu vou contar por quê. Qual é a coisa mais amazing que aconteceu nesse país nos últimos 10 anos? É ter 40, 50 milhões de pessoas consumindo que antes elas não podiam. Certo? Isso é amazing muito. Entendeu? 40, 50 milhões de pessoas que estão comprando, que tem seu próprio celular, tem seu próprio... Cara, isso é um puta... É amazing pra caramba. Não é glamouroso, não é chique, não é bacana, não dá prêmio em Cannes, mas só que acontece. Essa moçada que está entrando agora no mercado de consumo, os caras não têm a menor noção. Se eles tiverem que comprar um livro, tipo, eles vão ter férias, eles vão querer viajar. Cara, o cara não sabe a diferença entre, sei lá, Bariloche e Praia Grande. O cara não sabe a diferença entre Jean Paul Sartre e Paulo Coelho. O cara não sabe comprar nada. Então, o que eu sinto que, para o novo consumidor, é informação que ajude ele a escolher, que ajude ele a... É muita escolha, cara, isso deixa todo mundo louco. Então, o papel da curadoria... Eu não sei quantas pessoas vocês seguem no Twitter, eu sigo 38 só. Tá? Só 38, dos quais metade é veículo. Pessoas mesmo, só alguns amigos, não sigo mais ninguém. Uma pessoa que eu sigo chama Brain Picker, é do brainpicking.org. É um site só de curadoria. O que eu já comprei de livro por causa dessa mulher... Porque imagina, se eu for na Amazon, eu entro na Amazon, o que eu quero comprar hoje? Não, vai ter uma vitrine, eu estou frito. Essa mulher, todo santo dia, ela bota um post com algum livro do caralho. E eu volta e meia, estou comprando o livro e minha mulher já teve que mandar fazer mais estantes, porque não cabe mais, isso não é tão amazing. Né? Mas olha, está vendo, é alguém que está usando social media, que está me ajudando num processo, através da curadoria, e que está me fazendo consumir. Consumindo, e eu estou feliz, bem feliz. Então, esse é um papel interessante para você. Né? Quer dizer, é uma sugestão. Tem tempo ainda, Bia? Como é que a gente está? Então, a gente está meio sem tempo. Amazingly, Renan, a gente está meio sem tempo. Pois é. Você tem uma última pergunta, a gente vai. Uma última pergunta, folks? Se não tem, a gente não vai. É isso, então, gente? Super obrigado. Na verdade... Oh, meu Deus do céu. Esse sou eu? Um monte de livro que eu citei hoje, se vocês entrarem mais tarde em usina.com, eu coloquei lá um diagraminha que tem todos os livros que eu citei, vários sites, usina.com, fácil, tá lá, tá logo na home. Eu preparei isso no caminho. Links para livros legais, para referências legais para vocês verem, para palestras legais, tá lá, entendeu? Só para não ficar papo furado e para essa conversa continuar. Obrigado, gente, é isso aí. Obrigada, Renê.